Olá, nação rubro-negra, vamos às últimas notícias do Mengão no mercado da bola e também sobre a seleção brasileira. Quer saber de tudo? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos pro vídeo. Se o Flamengo trouxer Danilo e Luiz Henrique, esquece Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Flamengo monitora Robert Lewandowski. Ou seja, meus amigos, o Neymar não é uma realidade. O Flamengo avançar pela contratação do Thiago Almada. Se depender do Atlético de Madrid, eles aceitam negociar. Se o Flamengo trouxer Danilo e Luiz Henrique, esquece Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E a Leila e o BAP têm razão. Fecha a janela do meio do ano, fecha, não precisa abrir não. O Pelé ficou pra trás. Eu tô irritado, eu não suporto a seleção francesa. E cadê você, Neymar? Vinícius Júnior, é a tua hora. Igor Thiago, pelo amor de Deus, isso é uma aberração. Sabe quem tá voltando? Caio Paulista. O Beto Fuscão tá voltando. Se o BAP trouxer o Danilo e o Luiz Henrique, esquece campeonato. Pode dar taça pro Flamengo. Mas pelo que ele comentou, eu acho que ele não deve trazer. Ele colocou também da dificuldade, que é difícil contratar. Colocou um ponto importante que a Leila também coloca, que é você manter as contas em dia. Muito time sendo campeão, não pagando. É o caso do Corinthians, é o caso do Botafogo em 2024. Então, pelo menos nesse aspecto, tanto a Leila quanto o BAP tem razão. É fácil ser campeão sem pagar, né? Pega um monte de jogador, põe no time, ganha título e depois não paga. Assim, né, Corinthians? Assim é fácil. Não é Botafogo? Mas é o custo que se paga. Então eu tô preocupado que o Flamengo não contrate o Danilo e o Luiz Henrique. Eu acho que eles devem trazer uma ou duas contratações pontuais, mas não podem ser esses dois. Pelo menos o Danilo, o Palmeiras tem que trazer pra cá. Porque seria a peça fundamental se o Palmeiras quiser ganhar o Brasileiro, o Libertadores e até a Copa do Brasil, que o caminho tá aberto. Então tá aí, eu tô preocupado com essa janela do meio do ano, essas aberrações voltando, o Flamengo aí questionando, meio que blefando, vou, compro, não compro, eu já tô desesperado, hein? Tomara que o Flamengo não contrate ninguém e o Palmeiras possa trazer o Danilo. Quando eu assisti hoje o jogo da França e você vê os jogadores do Palmeiras que estão aí na capa, olha aqui, olha isso aqui, olha esse aqui, meu Deus, olha esse aqui, não! Vocês estão voltando! Jura que isso aqui tudo tá voltando! Ah, não, vocês querem me deixar maluco, né? Vamos acompanhar a Argentina e... A coletiva da seleção brasileira, em que o jogador Danilo, o Danilo que é atualmente jogador do Flamengo, ele concedeu essa coletiva. E quando o Danilo ele foi escalado, convocado para a seleção brasileira, eu vi muitas pessoas criticando a convocação dele. Mas eu acredito que a experiência, a maturidade e a personalidade de liderança, ela é de vital importância no Danilo. Quando eu falo da maturidade, eu estou falando não do caráter técnico em campo em si, mas do caráter grupo, do caráter bastidor. O Danilo ele falou muitas coisas importantes na coletiva da seleção brasileira que aconteceu agora de tarde. E eu quero comentar aqui com vocês. Vou colocar os trechinhos aqui, vou colocar o áudio, tá? Para não ter problema com o direito autoral. Eu peguei lá da TNT e eu vou colocar os trechos que eu considero mais importantes. Que é o de mais importante, o suprassumo aqui do que ele falou. O Danilo falou tudo aquilo que o torcedor brasileiro, de certa forma, pensa, só que ele falou de uma forma mais ponderada. Porque ele também não pode criar atrito interno dentro da equipe que está lá na Copa do Mundo. Mas claro, tudo aquilo que ele falou é uma percepção do torcedor também. E ele replicou isso. De forma ponderada, de forma cuidadosa, mas ele replicou, viu? Vamos lá. Primeiro, o que ele falou sobre o Neymar. Olha só o que ele falou sobre o Neymar. Neymar é chover no molhado, obviamente, né? Claro que a gente precisa lidar com realidade e não questões hipotéticas. Então, o que a gente espera é que ele esteja bem fisicamente, consiga se recuperar e dê seu contributo, como ele sempre fez, seja com 10, 5, 20, meia hora. Vai ser um jogador que a qualidade dele já foi provada por onde passou todo o tempo.
Vocês prestaram atenção no que ele falou aqui? Olha isso, a gente precisa lidar com a realidade, não questões hipotéticas. Ou seja, meus amigos, o Neymar não é uma realidade na seleção brasileira, pelo menos para o próximo jogo. E talvez nem para o outro. Ele espera sim que o Neymar contribua quando puder, mas a gente tem que lidar com realidade. E a realidade é que o Neymar não vai jogar. Parece sutil o que ele falou. Só que é aquilo que todo torcedor do Brasil tá interessado. Porque todo dia, né? Todo mundo repercutindo Neymar, Neymar, Neymar e Neymar. E às vezes dá a sensação que a seleção brasileira se resume no Neymar. E talvez a própria convocação do Carlo Ancelotti com o jogador ali em recuperação de lesão fez parecer e pensar isso. Só que a partir de agora a gente tem que lidar com a realidade. Essa é a interpretação que eu tirei do que o Danilo disse. Talvez você tenha outra interpretação, mas na minha opinião ele foi muito sutil, claro. Foi muito ponderado, mas ele deu recado. Outro ponto aqui também que eu achei de vital importância. Bora lá. Sobre o Hendrick. Eu falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é pra mim, ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Hendrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou, que o Mister decidiu, porque possa, talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? É um jogador que vai ser importante pra gente, e isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Quero que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro, e aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Outro ponto importante também que o Danilo falou aqui sobre o Hendrick, e também ele reafirmou isso. Olha só o que ele falou sobre o Hendrick ainda, tá? Agora, o Hendrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira. Canva, faz essa foto de viagem virar um... O maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira. Por que o Carlo Ancelotti convocou o Danilo? Que o Carlo Ancelotti falou isso em coletiva. Por quê? Pela questão da liderança, pela questão da maturidade. Cara, talvez essa declaração do Danilo, o Danilo, ele pode ser um influenciador positivo dentro dos bastidores da seleção para que o Hendrick ganhe titularidade no próximo jogo. Que estão falando, né, que é o que ele vai ganhar. Agora, para fechar a conta, tá? Outra declaração importantíssima do Danilo a respeito da seleção francesa, da seleção argentina, da nossa seleção em si. Uma comparação. Olha só o que ele falou. Quando você tem um plano e uma coisa construída, coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar a ganhar e provar a chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferente. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha pra gente, nós vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Hendrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado.
Vocês viram, né? Espírito de sacrifício. É o que falta na seleção brasileira, o que faltou em alguns jogadores, como o Casimiro, Arranque de Balsa, Rafinha, aquela marra. Se o Rafinha converter aquela marra dele em futebol, meu amigo, rapaz, hat-trick no próximo jogo. Hat-trick no próximo jogo. O Danilo falou aqui. Eu acho assim, pessoal, que essa coletiva do Danilo, ela não foi simplesmente, sabe, palavras bonitinhas colocadas na coletiva. Ela foi... Ele trouxe o sentimento do torcedor para a coletiva. Isso quer dizer que ele pode estar levando esse sentimento para dentro do vestiário também. Que os jogadores, a própria comissão técnica está tendo essa percepção. E que bom, cara! E que bom, porque o que eu falo aqui? Copa do Mundo, você ganha evoluindo. Quem vence a Copa do Mundo é a seleção que melhor vai se adaptando e melhor vai se lapidando, evoluindo num curto espaço de tempo. Mais de um site, por isso que eu trouxe aqui, sobre o Marcos Antônio do São Paulo, né? O Flamengo já faz tempo que está mirando o Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo já tentou contratar, tentou pôr Cebolinha, eu acho que na conversa, o São Paulo não aceitou, né? Então o Marcos Antônio continua no São Paulo, mas o Flamengo ainda pode, de repente, fazer mais uma investida dele no meio do ano. No site aqui, diariodaregião.com.br, de matéria de Vitor Gonçalves, fala que a regra da CBF, daquela de 12 partidas, ainda dá, que tem, né? Que essa regra ainda tem lá na CBF. Então, o Marcos Antônio ainda não completou. Aliás, ele fez 12 jogos e ele não pode jogar mais um jogo. Então, até no meio do ano, ele pode ser contratado pelo Flamengo e pode jogar durante o Campeonato Brasileiro, caso precisar. Porque ele ainda fez só 12 jogos pelo São Paulo, não fez 13 ainda. Então, é uma brecha que tem e, de repente, pode o Flamengo novamente ir com a carga toda para cima do São Paulo por esse jogador, né? Que não é de hoje que o Flamengo está querendo, né? Então, vamos aguardar, né, cara? Assim, ó, o Mengão pode tentar a aquisição do atleta. Um dos destaques da equipe do São Paulo, o Marcos Antônio, é alvo antigo do Flamengo e busca reforço para fortalecer ainda mais o elenco, visando aí a sequência da temporada. É um desejo do Léo Jardim e contar com mais algumas peças. Será que o Flamengo vai insistir no Marcos Antônio? O Marcos Antônio tem contrato com o São Paulo até o fim de 2030. Tem 26 anos, está dentro do perfil lá dos 26 anos. E de acordo com o Transfer Market, que é especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 12 milhões de euros. Né? Quantia que dá aí em reais 70,9 milhões de reais. E aí vai do Flamengo querer contratar ou não, né? 12 milhões de euros é meio salgadinho. Mas se vale a pena, é um jogador que precisa, por que não, né? Vamos aguardar. E o Everton Araújo está muito forte. A sondagem do Everton Araújo no Flamengo por clube do exterior. Nada mais, nada menos que o Chelsea. O Chelsea agora aparece como novo interessado no Everton Araújo do Flamengo, cara. Eita, que coisa, né, cara? A gente já sabe que tem o interesse do Napoli, só que até agora não teve nenhuma proposta feita. É claro, eu acho que no meio do ano pode chegar essa proposta. O Flamengo, que tem falado aí que precisa fazer uma grande venda este ano ainda de jogador, essa válvula de escape, embora é um jogador que tenha sido aí fundamental no esquema do Léo Jardim com as contusões dos jogadores do meio campo. Então, o Chelsea agora pode entrar nessa briga, né? E a fonte aqui do somosfanáticos.fans, né, que é a matéria do Valdenir Victor Lima da Silva, fala que ele é um cara interessado. Olha quem que é a fonte, o jornal italiano Il Mattino. É o nome, então o nome do brasileiro consta na lista de alvos da diretoria do Chelsea. Vamos aguardar, né? O que vai. Lembrando que além do Chelsea tem o Napoli, né? Vamos ver se o Flamengo vai fazer essa venda. Quanto que o Flamengo vai pedir? Eu sei que menos de 20 milhões de euros não vende, né?
Lembrando que neste momento o Everton Araújo possui contrato válido com o Flamengo até junho de 28. Renovou o contrato pela última vez em 22 e tem uma multa contratual de 200 milhões de euros. Puta, rapaz! 1,1 bilhão de reais. Porra! Que coisa, hein? Então, vamos ver, né? Se os caras realmente estiverem interessados, vão fazer propostas robustas aí para o Flamengo, né? O Chelsea entrando na jogada, pô, é surpreendente para mim, viu? Embora o Everton Araújo é um cara que jogue muito, né? Mas até então não tinha falado nenhum clube lá da Premier League interessado nele, né? A não ser aqueles times menores lá, aquelas porcaria. Agora o Chelsea já é complicado, né? Agora a grande notícia, né? Não sei se é notícia, se é uma bomba, se é... Sei lá, velho. Se é uma especulação muito forte, é torcidaflamengo.com.br. Esse é o site, se você for brigar, vai brigar com eles, não comigo, que só estou repassando a notícia. Flamengo monitora Robert Lewandowski para fazer dupla de peso com Pedro. Meu Deus do céu, cara. Será, cara? Será? Segundo informações do paparazzo rubro-negro, o presidente Bapp tem o desejo de contar com o Lewandowski no Flamengo. No entanto, a negociação é vista como extremamente difícil. Além dos altos valores envolvidos, os clubes da Arábia Saudita também monitoram a situação. E aí, aquele negócio, né? Eles possuem poder financeiro muito superior do que qualquer clube aqui no Brasil, até da Europa. E aí, praticamente, inviabiliza qualquer tentativa de convencimento para que o Lewandowski opte pelo futebol brasileiro, né? Ah, mas vamos cá, né, cara? É claro, né? Neste cenário, é um sonho distante a contratação do cara. E aí o investimento é muito alto também. O Flamengo entende que está bem fora dos padrões financeiros do clube. E ainda assim, né, o interesse demonstra a ambição do Flamengo em buscar nomes de peso aí para manter competitivo tanto no Brasil quanto na Libertadores. E eu vou falar a verdade, cara, vai muito da vontade do jogador, cara. Se ele quiser vir, se ele tiver interesse, curiosidade, vai que nem o Suárez. O Suárez veio aqui, conheceu e foi embora, né? Tem aí o Memphis Depay no Corinthians, tá? Não sabe se vai renovar ou não, mas por mais que tenha um baita de um salário de 6 milhões pro Depay, ele ficou aqui, gostou e tal. Ele veio porque ele teve interesse. Ele podia ter ficado em outro lugar, ganhar mais dinheiro em outro lugar. Mas veio pro Brasil. E o Lewandowski, de repente, possa vir, né? Abaixa um pouco o salário dele aí, apesar que o salário dele, oferecido pelos árabes, é de 10 milhões de reais por mês, né? E o Pedro, por exemplo, ganha 1,1 milhão. Dá complicado. Realmente é uma concorrência muito brutal com a Arábia Saudita. Mas aí vai do interesse do cara, vai do convencimento do cara. Pô, pro cara conhecer o futebol raiz brasileiro, o campeonato raiz brasileiro, ver como é que é aqui, conhecer nossa gente, nosso povo. Às vezes o cara tem essa curiosidade, velho. Uma vez o cara vem, né, sabendo, você mostra pra ele que o dinheiro que ele vai ganhar, se ele ganhar 2 milhões aqui, que eu acho que o Flamengo pagaria esse salário pra ele, cara, é dinheiro pra caramba. Eu acho que ele ficar bem satisfeito. Trazer aqui essas informações importantes para vocês, antes de toda essa cobertura da seleção aqui para vocês. Segundo o jornalista italiano Andrea Lo Sapio, a procura do Milan por um novo diretor esportivo está intensa. Tá? Após o Eintracht Frankfurt barrar a saída de Marcus Krösche, né, outro nome voltou a ganhar força nos bastidores do clube italiano. Adivinha quem? José Boto, rapaz. O nome do José Boto está sendo avaliado no Milan, segundo o jornalista Andrea Lo Sapio, o atual diretor de futebol do Flamengo, então interessa ao Milan. Sinceramente, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. Tá muito bem parado no rubro-negro aqui do Brasil. Agora, eu não sei, cara. Eu não achei essa... Eu resolvi fazer minha apuração, óbvio, né? De acordo com a publicação, o dirigente português é visto com bons olhos pela cúpula rossoneira, né? Principalmente por seu conhecimento sobre o trabalho de Rubem Amorim. Esse fator é considerado um diferencial importante na avaliação do Milan, que continua analisando opções para o cargo. Os torcedores do Flamengo falam assim, tem o Marcos Braz aí também, o Boto está no Flamengo, o Marcos Braz pode ir para lá.
E o pessoal usando, leva ele, deixa ele ir, traz o Braz de volta. Teve gente falando, leva, pelo amor de Deus, que notícia boa, traz o Braz. A galera não perde tempo, né, meus amigos? Mas é isso, tá, gente? Eu fiz a minha apuração aqui com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que hoje o Zé Boto mesmo não está sabendo, não comunicou nada ao clube e não estaria sabendo de nada com relação ao interesse do Milan. Olha, a gente tem uma outra informação importante para a gente trazer aqui, de jogador que estreou bem, né, com vitória de 3-0, né, justamente contra a Argélia, Argentina. Thiago Almada, meus amigos. Pois é, Thiago Almada. Será que a gente ainda pode ver o Thiago Almada depois da competição aqui sendo contratado pelo Flamengo? Segundo informações do Bastidores Fla, do Romário Júnior, Romário Júnior que faz apuração para caramba também com relação ao mercado da bola, o Atlético de Madrid teria cedido já ao Flamengo e deu sinal verde para o Flamengo avançar pela contratação do Thiago Almada. Se depender do Atlético de Madrid, eles aceitam negociar. Essa é a informação do Romário Júnior lá do Bastidores Fly do Bola VIP, que o Flamengo ganhou um importante aliado na tentativa de contratar o Thiago Almada no segundo semestre. A apuração traz que o Atlético de Madrid deu sinal verde para que as negociações avancem enquanto os representantes do argentino veem com bons olhos uma transferência para a Gávea. Almada espera, né, voltar ao Atlético de Madrid, espera acabar todo esse momento aqui na competição que está disputando para definir o seu futuro. Mas caso não receba uma proposta atrativa da Europa, o Flamengo surge como forte candidato. Então a informação é essa. Se não chegar uma proposta de clube que vai brigar por alguma coisa, uma proposta atrativa da Europa, podemos ter o Thiago Almada pensando na América do Sul e o Atlético de Madrid aceita negociar. O José Boto e o Leonardo Jardim enxergam o meia como peça ideal para o projeto e tratam a contratação. Calma, meu parceiro, é o seguinte, se você tá perdendo a chance... Essa é a informação e a gente fez uma apuração aqui para saber o que está acontecendo, se realmente o Flamengo recebeu o sinal verde. E a informação que nos foi passada por uma fonte ligada à diretoria é que nada mudou, né? O que está sendo conversado já tinha acontecido até mesmo antes da estreia da Argentina e que, independente do que acontecer, óbvio, a fonte ligada à diretoria do Flamengo entende que a boa participação da Argentina na competição pode, inclusive, dificultar o negócio, mas que realmente, né, caso eles pensem numa negociação, como estão saindo as informações aí, eles pensando numa possível negociação, se o jogador não tiver uma proposta interessante na Europa, aí sim é possível que o negócio venha a acontecer e ainda assim o Flamengo precisaria pensar num parcelamento, né? Porque o Flamengo, mesmo com algumas situações acontecendo, venda do João Gomes pelo Wolverhampton, são várias situações que o Flamengo, venda do Rian Roberto, o Flamengo está colocando dinheiro do bolso, ainda assim o Flamengo vai precisar parcelar, tá certo? Agora, uma informação de seleção para a gente chamar aqui todos os bastidores do treino e também a coletiva do Danilo. Olha só, uma equipe da FIFA esteve no hotel aqui na concentração da seleção, aqui nesse hotel da concentração, nós estamos aqui na concentração, tá? No hotel da seleção brasileira. Você vê que lá fora, olha lá, tudo Brasil e tal. A gente recebeu essa informação que a equipe de antidoping da FIFA esteve presente no hotel aqui onde o Brasil está concentrado para fazer um teste surpresa, tá? Por isso que também teve um atraso na coletiva do Danilo, mas é uma informação apenas aí normal, uma situação que acontece em competições. Aí, Neymar Júnior. Neymar. Nesse momento, chegou o astro da seleção brasileira, o camisa número 10, Neymar Júnior. Bom dia, Ney. Bom dia. Demais. Demais, hein? Neymar Júnior em campo. Acabou a espera. Comemorando a chegada do Neymar. Será que a panturrilha direita está recuperada? Isso, o treinamento está indo cá. Lembrando que ontem estrearam, vai passar no corredor. Estrearam Messi,
Ahí lo voy a hacer tu rolê. ¿Por qué? Aí o Neymar treinando com o restante do grupo. Tá bem, cara. Parece que tá treinando ali sem limitações, fazendo ali um aquecimento junto com o restante do grupo sem limitações, o que é muito importante, né? Vocês acompanhando aí imagens do menino Ney, Neymar Júnior, no treino do Brasil. Sensacional, gente. A notícia é boa, porque a gente percebe ele treinando junto com todos, já liberado, né, da preparação, da fisioterapia, já está com a preparação física, isso é muito importante. Aí. Neymar no campo e aumenta a Olha, chance de vocês o camisa estão 10 vendo ser o Neymar relacionado agora para o jogo. fazendo um trabalho separado do grupo, tá? Ele começou treinando junto com eles, agora ele está fazendo um trabalho separado. Você vê que tem um cuidado especial com o Neymar, tá? Tem um cuidado especial com o Neymar. Ele... Tudo bom? Beleza? No começo ele estava treinando... Treino todo grupo? Como é que é? Não, ele vai fazer. Não, ele já está separado ali, Raíssa. Ele ainda não está Ele entregue. tá ali e não vai ficar com o grupo depois. 11h15, 4 minutos. Não. Nos primeiros dias é só um trabalho físico à parte. Ele começou com o grupo ali. Ele começou o aquecimento com o grupo e já foi separado ali. A galera para fazer aquela ajudar vocês. Claro. Isso aqui é informação agora, tá? É informação agora. Então, Não, pra gente agora. ó, a notícia que a gente acaba de receber é a seguinte. Ele até fez um aquecimento ali junto com o pessoal, mas ele ainda está entregue à fisioterapia, tá? E ele não está 100% com a preparação física, né, Raiz? É isso, né? Ele ainda está fazendo um trabalho separado, né? Então a notícia é essa. Ele está no campo, é uma notícia boa. Ele está trabalhando ali com bola, fazendo um trabalho, mas é separado do grupo. Ele começou junto e agora está separado do grupo. Tá? Então tem toda uma preparação diferente para ele ali. O que não quer dizer que ele não vai ser relacionado contra o Haiti. Tá? Ele pode ser relacionado contra o Haiti. Ter condições de jogo é outra coisa. Ter condições de jogo é outra coisa, que a Raíssa está falando aqui do lado. Não tem como, gente. Exatamente. Exatamente. Mas quando ele começa aqui o treino junto com os demais, a gente pensa o quê? Não tem como. Ele tá treinando separado. Ele tá entrega... Agora, não. Depois, a gente está vendo que agora ele está treinando separado, exatamente. Mas no primeiro momento ele começou treinando junto com eles. Não, ele entrou em campo junto. Não, e fez o trabalho inicial junto com eles ali. Que era aquecimento. Sim, o aquecimento. Então, meus amigos, segue aquela opinião nossa aqui. Mais um treino, né? É muito difícil. Tem mais um treino. Hoje, amanhã, segue a opinião que ele deve realmente estar com condição de jogo contra a Escócia. Ó, Neymar tá ali agora junto do grupo novamente. Por quê? Olha só, ele tem um trabalho ali de transição que ele faz com o fisioterapeuta em separado
E aquecimento, em alguns outros momentos ali, como por exemplo o bobinho, essa brincadeira, ele volta para perto do grupo e fica ali. Então ele tem um ou outro tipo de trabalho diferente dos demais jogadores, tá? Vocês estão vendo agora o Neymar ali com o restante dos atletas, mas não é que ele já esteja 100% integrado, tá? Ele está com eles ali, mas não está 100% integrado, ok? Então ele está fazendo alguns trabalhos em separado e outros ele faz ali com o restante do grupo, quando é mais algo assim, tipo, como é que a gente pode dizer? Um aquecimento, uma diversão. Não, eu queria só, antes, Fábio, de falar qualquer coisa, eu queria prestar aqui uma palavra de apoio ao Parreira e a toda a família pelo que a gente pôde acompanhar, que ele foi ingressado agora num hospital e é um ícone aí da nossa história do futebol brasileiro. Então eu queria deixar minha palavra de força e de incentivo à família e que as coisas corram pelo melhor. Após isso, obviamente, 3 semanas de trabalho faz com que a gente, de certa forma, deixe um pouco de lado todas as convicções que cada um tem dos seus clubes, isso falando dentro de campo, e que a gente possa, de certa forma, mergulhar, né, dentro de uma filosofia que a gente quer ter dentro de campo aqui na seleção brasileira. Cada um joga num clube onde trabalha de uma forma, pressiona de um jeito, joga de outro, e quando junta tudo isso não é muito fácil chegar num produto final que tenha muita coerência. Então a gente teve esse tempo agora de 3 semanas importantes para poder trabalhar isso e, obviamente, o dia a dia, a proximidade, tá falando sobre os objetivos, isso para mim é muito importante. Essas 3 semanas serviram para isso também. Você falou de um tetracampeão mundial, tem outro aqui hoje fazendo aniversário, então eu queria pedir aqui o aplauso para o Zinho, fazendo aniversário hoje, no tetracampeão mundial. Parabéns, Zinho. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Agora, já chorei muito nessa hoje, função. quer que eu chore de novo na frente de todo mundo aqui, né, Daniel? Então pode começar, Zinho, por favor. Muito obrigado pelos aplausos, pela homenagem, pelo carinho de todos vocês comigo, muito obrigado. Danilo, é uma honra estar falando com você. Faço minhas palavras do Danilo, mestre Parreira, paizão, né, nosso gestor maravilhoso do Tetra. Também estou nessa corrente, Danilo, orando muito por ele. Falei com a Vanessa, a filha dele agora, está estável, mas a situação não é das melhores, mas vamos crer que tudo vai dar certo, né? Se Deus quiser. Danilo, aniversariante pode fazer uma com 2, né? Quebrar essa, vai hoje. Só hoje. Rapidinho, turma. Bom, Danilo, o Douglas esteve sentado aí na última entrevista coletiva e ele falou sobre a escalação que ele ficou sabendo 3 horas antes do time que ia entrar em campo. E aí foi perguntado para ele o que ele achava disso. O que eu quero saber mais de você é assim, se isso vai ser a tônica do Ancelotti ou não. O jogo é sexta, teve o treino hoje, já teve que ter um desenho do time e tem o treino de amanhã para completar, mas se nesse desenho tático você vai jogar, pergunta de tetra e de aniversariante, tá? Se você vai jogar, e o que você acha disso? Porque o nosso time está sendo formado, né? Nós temos ótimos jogadores, mas é um time que está dando aquela liga. Se essa indefinição, de repente, dos jogadores não saber quem vai começar jogando, se o caso vai permanecer isso, se isso atrapalha ou não, na sua opinião. Bom, primeiramente, feliz aniversário, Zinho. Deus te abençoe aí, que seja mais um ano maravilhoso e, enfim, saudações rubro-negras. Saudações. Eu outro dia dei uma entrevista e falei sobre não existir reserva e titular. Talvez eu me expressei mal. Todo time existe um núcleo duro, onde existem ali 6, 7, 8 jogadores que são, sim, os jogadores titulares e que jogam sempre. E ali existem 3, 4 jogadores que estão sempre em uma rotação em base ao jogo, ao adversário e à estratégia. Isso é o que se faz hoje, no futebol de hoje em dia, né, num futebol moderno, em que as estratégias mudam de acordo com o adversário sempre.
Então, isso que aconteceu, né, no último jogo, e que talvez para mim teve uma importância exagerada, é o que acontece, é natural, né? Hoje nós temos muito provavelmente um time 80% definido do que vai jogar, 70% definido do que vai jogar sexta-feira, e temos 3 jogadores, 4 que ainda não se sabe, por vários motivos, por indecisão do treinador, por uma questão tática, por uma questão física, por mania do treinador. O treinador tem uma cabeça maluca. Você jogou, sabe bem. Treinador, às vezes, tem escolhas e decisões que ninguém não tem uma explicação lógica, sabe? Então, nesse nível, e eu falo por mim, se o treinador me falar que eu vou jogar hoje ou amanhã, ou você vai me falar 1 hora antes na sexta-feira, a minha preparação e a minha forma de estar dentro do grupo e preparando para o jogo é a mesma. Posso falar que isso serve para todo jogador? Não. Alguns jogadores precisam saber antes, sim, para se preparar de uma maneira diferente, para já viver algo do jogo. Eu, por algo vivido já no futebol, e alguns outros, por mim, se ele me falar 10 minutos que eu tenho que entrar, já me aconteceu várias vezes. O Guardiola chegou e falou, tu vai jogar agora de zagueiro. Eu nunca tinha jogado de zagueiro. Depende de cada um. É diferente a interpretação de cada um. Quanto a se eu vou jogar ou não, eu espero que sim. Nós temos que ser claros, né, em relação a tudo isso que você falou, daquilo que foi o primeiro tempo, principalmente do jogo. Acho que a melhor forma de crescer e de consertar tudo aquilo é encarar com realidade e com clareza tudo aquilo que aconteceu. E penso que isso a gente tem feito muito bem. Ter certeza de que aquele primeiro tempo é um primeiro tempo completamente aquém das nossas capacidades, completamente aquém daquilo que pede a camisa da seleção brasileira. Dito isso, eu penso que a gente teve uma oportunidade da vida de poder voltar para o jogo, de poder empatar e não ter um resultado que pudesse ter uma influência psicológica importante dentro do nosso grupo. E eu acredito sim que a não criação de uma identidade, as trocas constantes, tudo aquilo que aconteceu faz influência nessa questão da ansiedade, nessa questão de... Porque quando você tem um plano e uma coisa construída, coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro. Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar a ganhar e provar a chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha pra gente, vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado com vida, entendeu? Acho que esse é um tema... que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação, é justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande, é um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que
possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? É um jogador que vai ser importante pra gente, e isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca, que a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro, e aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando, beleza? Assustou porque existia tanta expectativa interna em fazer um jogo grande, um jogo de domínio, um jogo de pressão a todo tempo. E quando as coisas não acontecem daquela maneira, e ao contrário, a equipe adversária tem o controle, tem várias ocasiões e tudo, isso realmente é algo que não é fácil de gerir. Eu, como estava fora, depois que passa esse momento ali que você começa a ter muita euforia, o meu papel era tentar pensar num contraponto, entender, peraí, onde que a gente daqui a pouco, quando as coisas se acalmarem, o que a gente precisa melhorar, quais são os pontos que a gente pode trazer para dar, primeiro, o equilíbrio. Porque não adianta, você não vai passar de um momento no jogo onde você está tomando pancada a um momento onde você vai bater. Você precisa achar o equilíbrio primeiro. E isso, para mim, era o primeiro ponto e o mais importante. Penso que a gente estava desequilibrado ali taticamente e a gente estava desequilibrado ali um pouco emocionalmente. Então, a primeira coisa foi quando a gente voltou para o vestiário, foi talvez trazer esse equilíbrio de novo, trazer um pouco essa calma, talvez correr menos, muitas vezes. De chegar ao Flamengo, mas inicialmente para o Sub-20, trata-se de Gustavo Puskás. Primeiro, a Rádio Bandeirantes, que acompanha a Rádio Bandeirantes de Goiânia, que acompanha o Vila Nova, noticiou o interesse do Flamengo e, pelo que eu apurei, o Flamengo está concretizando a compra desse jogador por 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta, e o Vila Nova ficaria com 30%. Eles agora estão debatendo a forma de pagamento. O valor chegaram no ok, beleza. Flamengo, empresário, tempo de contrato com o Flamengo, tudo certo. Vila Nova, tudo certo. Mas agora Flamengo e Vila Nova estão discutindo... Peraí, que uma mensagem importante. Estão discutindo a forma de pagamento para liberar o jogador se apresentar. Para quem não sabe, Gustavo Puskás, destaque do Vila Nova, ele, inclusive, ele tem passagem pelo Sub-13 do Flamengo, Sub-15 do Flamengo, depois ele foi para o Atlético Paranaense, ficou lá até o Sub-17, passou pelo Aimoré, voltou para o Vila Nova, aí agora ele está crescendo muito no Vila Nova. Nessa temporada ele tem 10 jogos pelo time profissional, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele é centroavante, tá? Gustavo Puskás, alto, forte, o garoto parece ser bom, muita gente elogiando o Gustavo Puskás, pelo que eu conversei com as pessoas que acompanham o jogador lá em Goiânia, muita gente elogiando, e um jogador que chegaria para o Sub-20. Então o Gustavo, ele entra naquele planejamento do Flamengo. Inclusive entrevistei Alfredo Almeida, diretor da base, recentemente, ele falando que o Flamengo estava focando muito em destaques aqui do futebol brasileiro para contratar para o Sub-20, trabalhar esse jogador para, quem sabe, chegar ao time profissional. É isso aí, nação rubro-negra. O Almada é a promessa. O BAP está disposto a pagar o valor aí que o Atlético de Madrid está pedindo. E o Atlético de Madrid já concordou, né, com a venda do Almada. Então só está esperando o quê? Acabar a Copa do Mundo para ver aí a chegada do Almada no Mengão. Galera, a negociação tá mais certa do que nunca. E claro que os torcedores estão eufóricos. E aí também falando sobre o Lewandowski, né, que o Flamengo também está sondando. Será que realmente ele vai aceitar vir para o Brasil? É a pergunta que não quer calar, né? Muitos jogadores de nomes, né, já fizeram isso. Aceitou proposta, veio com salários milionários, né,
passaram um tempo no Mengão e depois foram embora. E outros estão aí até hoje, como é o caso do Arrascaeta, né? Vamos aguardar para ver se o Lewandowski também vai tomar essa decisão e vai jogar muito no Mengão. Lembrando aí, galera, de vocês deixar os créditos aí, né? Deixando aí aquele like, compartilhando o vídeo e, claro, não esquece de hypar o vídeo, galera. E lembrando aqui de deixar os créditos aí para a Turma do Amendoim, também o canal do Deixa o Palmeirense Falar, o canal do Opina Porco e do Paparazzo Rubro Negro. Galera, comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista de Danilo, que revelou muitas coisas, principalmente sobre o Endrick, né? Carlo Ancelotti não quer botar o Endrick, como assim? Muitos já desconfiavam disso, né? Mas é isso. Até o próximo vídeo.